Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. A gente está com uma novidade incrível essa semana para você que tem vontade de trabalhar no Canadá, no Quebec, fala francês ou ainda não fala muito bem, está com vontade de aperfeiçoar, fica ligado nessa novidade. Então vamos lá, gente. O que é a notícia que a gente queria trazer para vocês? É uma notícia do Quebec, no Canadá. O governo do Canadá, do Quebec, né? Ele lançou um programa de 130 milhões de dólares para acelerar o reconhecimento de habilidades profissionais de estrangeiros. Ou seja, esse programa ele é 100% voltado para estrangeiros. Eu vou passar a notícia aqui que está em inglês, o original dela é em francês, mas eu traduzi para o inglês porque eu também não falo francês. Mas vamos ver que interessante, eu vou passando a notícia, ela é bem curtinha, mas ela é muito interessante e tem pontos aqui que eu quero comentar com vocês. Olha aqui, então a primeira parte aqui fala que o governo vai dar uma assistência de até $500 por semana para os profissionais que estejam dispostos a fazerem um estudo full-time, né, que seria em tempo integral. O ministro do Trabalho aqui, ele anunciou na terça-feira, essa notícia da semana passada, plano de até 130 milhões de dólares ao longo de 2 anos para acelerar esse crescimento. Olha que interessante, o Canadá ele precisa de muita gente, é um país enorme e ele é um país que sofre muito com a carência de mão de obra especializada. Tem alguns motivos para isso. Um deles é que é o clima, o país é muito frio, então as pessoas tendem a se concentrar nas cidades maiores, que são um pouquinho mais para o sul, como Toronto, Vancouver. Quebec é um pouquinho mais para leste e é um pouquinho mais frio do que Toronto, por exemplo, que fica ali pertinho. Então o que acontece? O profissional ele se forma, obviamente essas áreas são as mais populosas já, mais povoadas, as cidades são as maiores, então os profissionais com qualificação tendem a migrar para essas áreas. E áreas com um pouco menos, cidades menores, ou enfim, que se tornam um pouco menos interessantes, acabam perdendo profissionais. O pessoal estuda, ou vai morar em outro país, ou migra do Quebec para uma cidade maior, ou até de uma cidade menor dentro da província do Quebec mesmo. Enfim, então é muito legal essa notícia que ela é voltada só para imigrantes e é interessante entender o contexto aqui. O Canadá precisa de gente, eles precisam de profissionais qualificados e eles não têm, tá? Eles não têm. O interessante dessa notícia, a gente vai ler mais para baixo ali, ela é focada em algumas profissões, então o governo desenvolveu esse programa pensando em algumas profissões específicas que são as que eles entendem que tem mais carência, entre elas para a área de TI. Então olha aqui, tem um dado aqui que a notícia traz também que 34% dos imigrantes pesquisados quando o governo estava pensando em implementar esse programa, eles têm vontade de ter as suas habilidades reconhecidas. Então o que acontece? Tem muita gente que vem de fora, vai para o Canadá, chega lá e a pessoa ela tem uma experiência, ela tem uma certificação, mas não necessariamente a certificação ou a experiência que ela tem é aquilo que as empresas de lá estão buscando. Então, com esse apoio, o governo dá esse auxílio financeiro que faz com que a pessoa tenha capacidade de estudar, se qualificar e aí conseguir o emprego. Então, junto ao útil ao agradável, tanto para o profissional que está buscando sua qualificação, buscando emprego, tanto para as empresas que precisam desesperadamente de profissionais. E aqui mais para baixo ele fala até que esse plano ele é parte de um plano ainda maior do governo do Canadá para combater o que eles chamam de labor shortage em inglês, que é essa falta de profissionais qualificados. Enfim, a notícia ainda fala aqui que eles miram em impactar até 170 mil profissionais de 5 setores: setor de saúde, setor de serviços sociais, educação voltada à criança, né? Enfim, professores de base, engenharia e tecnologia de informação. Então, para você que é profissional dessas áreas aqui, está interessado em ir para o Canadá, tem vontade de ir, esse programa ele é focado em pessoas como você. Então, gente, a gente está trazendo esse tipo de notícia e compartilhando com vocês justamente para incentivar e fazer o pessoal pensar que, poxa, às vezes eu estou aqui no Brasil, eu estou numa cidade menor, ou seja, em outro país, de repente,
E eu tenho vontade de ir para o Canadá, que é um país de primeiro mundo, que é um país que oferece uma qualidade de vida excelente, que é um país que tem oportunidades. Então a gente está aqui trazendo isso aqui para vocês, e você que tem vontade de ir, cara, é uma porta a mais para você chegar lá, e é um incentivo a mais. Puxa, quanta gente que começa a vida e tenta buscar ali o primeiro emprego, ou tenta sair do país. E é difícil, no começo é difícil mesmo. E essa ajuda, ela faz muita diferença. Falando um pouquinho da língua, o Canadá ele tem duas línguas principais, o inglês e o francês, e ele é dividido em áreas. Tem cidades no Canadá onde a língua mais falada é o inglês, e tem lugares no Canadá como o Quebec, onde a língua mais falada é o francês. Isso não quer dizer que as pessoas não entendam um ou outro, também não estou dizendo que todo mundo é bilíngue e fala as duas línguas com perfeição, não é isso, mas para o mercado de trabalho, mesmo no Quebec, tem muita gente que se vira só com inglês. Então, se você não fala francês, não se preocupa. É uma barreira? É, no sentido de que, eventualmente, indo para lá, você vai aprender o francês, você vai estar ali envolvido naquele país, naquela cultura, principalmente se você tem interesse, você vai acabar aprendendo, mas não é uma barreira de entrada. Isso que é importante saber, não é uma barreira de entrada, né? Se você não fala o francês atualmente, ou se o seu francês não é perfeito, o Quebec ele precisa de tanta gente que isso não é um quesito eliminatório. Para terminar, eu queria ler no final da notícia que a notícia ela acaba falando que o governo ele se propõe a fazer uma pesquisa bem extensiva, tanto com a população em geral que é impactada, quanto com empresas. E o resultado dessa pesquisa foi que a maioria apoia esse tipo de plano. Então, você vai lá e você corre menos risco de não se sentir bem-vindo no país, porque esse é um medo que muita gente tem também, para quem mora fora, ou para quem está pensando em ir para fora. Poxa, eu sou imigrante, eu vou para um país que não é o meu, às vezes eu não falo a língua tão bem, e eu vou ser maltratado, vou sofrer preconceito. Então, assim, isso aqui eu acho que é legal de saber, né? Eles valorizam muito o estrangeiro, tanto através de programas oficiais, quanto a população também, ela é receptiva para esse tipo de profissional. Tá, então aqui eles terminam falando que esse programa é parte de um programa global e que é bem compreensivo e coerente e resultado e fala que which is result of consultations, que é resultado de uma consulta, ou seja, o governo não foi lá e impôs um programa que a maioria das empresas é contra ou nada desse gênero. Assim, é um programa legítimo, apoiado pela maioria. Então é muito legal, de novo, se você está afim de mudar de vida, buscar uma oportunidade no exterior, está aqui mais um grande programa que pode mudar a sua vida, que pode fazer você, né, abrir uma porta, enfim. Tá bom, galera? Muito obrigado por essa semana. Compartilhe esse vídeo, clica aqui no botão do gostei, se essa informação está chegando para você e fique esperto, a gente está trazendo vídeos toda semana com dicas, com vagas em diferentes lugares, e o nosso objetivo é trazer informação. Tá? O nosso objetivo é trazer essa informação que às vezes não chega em todo mundo, ou, enfim, o importante é compartilhar a informação. Informação é poder, e se você está vendo essas coisas, você começa a pensar, isso fica na tua cabeça, então vai lá, é só partir para o abraço. Obrigado, pessoal.